Paulo. Agora sim. Agora a gente enrolou, gente. Então, vamos lá, vamos falar, a gente na 7ª aula. E eu falei para vocês que vocês já estão grandinhos agora. Vocês têm estrutura para se defender, para se equilibrar, para se recuperar sozinhos. Ah, mas eu gosto muito da casa de Umbanda e eu vou ser filho de Umbanda para sempre. Ótimo. Mas quando você não estiver na Umbanda, você tem que saber se virar. Você é responsável pela sua mediunidade. Seus guias não precisam de vocês para nada. Ah, eu tenho que trabalhar na Umbanda porque eu tenho que doutrinar meu Exu. Se o seu Exu precisar de doutrinação de você, que está meio ruimzinho, então ele está pior. Ele não tem condição de te ajudar. Os guias de vocês não precisam de vocês para nada. Eles amam vocês e aí é bem diferente. Então, quando eles veem vocês caminhando, eles vão caminhar juntos e isso vai fluir muito. Tem uma confusão que fala assim, eu tenho que dar evolução para o meu Exu. Respirar. O Exu, ele pode ser Exu, ele pode ter essa qualificação, a pomba-gira pode ser pomba-gira, o preto velho pode ser preto velho quando ele está atuando. Quando você se coloca em movimento e ele pode atuar, essa magia floresce e acontece com muita potência, porque você está dando movimento àquilo que veio com aquela função. Se eu não der passagem para o meu Exu, ele vai deixar de ser Exu de pomba-gira na minha cabeça. Eu perco toda essa magia, eu perco toda essa potência, ele continua sendo ele. Tá certo? Então, você chegar até esse nível, o módulo 1 inteiro, vocês vão ver que eu chamei de guias no movimento, eu falei sobre guias no movimento, mas toda a aula é voltada em ferramentas e exercícios que eu posso fazer eu. Não, vocês não têm que ter independência de pai de santo, nem de guia para fazer as coisas. Eu sempre chamo os guias, eu sinto os guias. Eu não vou ficar incorporando dentro de casa porque não tem necessidade. A não ser casos raríssimos e graves, pode acontecer. Eu, há alguns anos que eu estou na Umbanda, e alguns bons anos que eu estou na Umbanda, acho que aconteceram dentro da minha casa mesmo. Acho que quando eu estava no outro terreiro 2 vezes, e num ponto de força na rua, eu estava viajando com um casal de amigo nosso muito próximos e nasceu a netinha deles. E eles entraram assim, em colapso, assim, eles queriam ir embora e a gente estava em Araxá, em Minas, é muito longe, e a neta nasceu em São Paulo e a mulher muito preocupada, com medo, e realmente eu tinha recebido a notícia no telefone que o parto foi bem difícil porque a menina estava com o cordão no pescoço. E eu recebi a notícia, fiquei quietinho, né? Fiquei ali e tal. E aí a gente estava andando e a Sociedade Catatumbo baixou na beira de um lago, assim. Pegou os dois e conversou bastante, tanto que eles contam isso até hoje. Acalmou os dois pra caramba, tal, não sei o quê. A menina, quem conhece é a Pietra. Acho que daqui só ninguém conhece, a Anne talvez. Lá do filho da Carol. Já tá em 13 anos. 12. Tá com 14. Já tinha uma caminhada na Umbanda e isso aconteceu. É raro, mas às vezes precisa. A maioria das vezes só na intuição, só no recado você consegue trabalhar com seus guias e trabalhar com a sua força. Eu não preciso, porque eu estou trabalhando com a minha força, com a minha mão, eu estou fazendo alta magia o tempo todo. Vou chamar eles e vou entregar na mão deles. Certo? Então até aqui a gente caminhou para vocês pegarem essas ferramentas. Hoje eu vou passar 2 exercícios que vocês têm que fazer. Ah, mas tem que fazer? Não é obrigado a fazer. Se vocês querem ter resultado na aula, querem ter desenvolvimento, por favor, façam, para a gente poder conversar na próxima aula. A próxima aula é 100% prática. Aí sim, todo mundo de branco sem exceção, eu vou estar, a gente vai abrir gíria, isso é uma gíria. A gente vai abrir gíria, antes de abrir gíria eu vou explicar todos os pontos da casa no detalhe, como funcionam. Claro, eu não estou falando da minha estrutura, eu estou falando da minha casa, mas vocês têm que ter noção quais são os pontos de força que a casa tem, que tanto defende, quanto equilibra, quanto neutraliza, quanto positiva, e isso é muito importante saber. Na última aula a gente vai falar disso e vai abrir mesmo, e aí a gente vai ter um preceito. Vocês sabem o que é preceito? Não sabem o que é preceito?
O preceito começa amanhã, que é banho todos os dias, porque na última aula, durante a vida, a gente quer que o guia-chefe de vocês se apresente. Pode ser que não aconteça, não tem problema nenhum, mas se fizer o preceito direitinho, do jeito que eu vou passar, é provável que ele venha, se apresente. Ele não fala, a gente vai ver ele ali, ele vai deixar recado com você. Tá certo? Vamos lá. Alguns pontos que eu falei durante todas as aulas. Primeiro, incorporar é moleza. Eu quero ver vocês descobrirem quem que é o CPF que baixa a cabeça de vocês. Certo? Eu incorporo Maria Padilha. Legal. Você é quase mais um chinês na China. Você é quase isso. Você é quase um grãozinho de arroz daquela magia que a gente fez ali. Quem é? Ah, mas é Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. Oh, legal, já sei um caminho. Quem é? Isso é uma pergunta que eu caminho os seus 7 catacumbas há mais de 15 anos. Tem dia que ele vem e me conta coisa que eu ainda não sabia dele. Mas o ponto principal com que ele trabalha eu já sei bem. Ele trabalha com obsessão e eu me apaixonei uma época por obsessão muito por causa dele. Hoje em dia eu continuo gostando, mas bem longe. É o tipo de energia que eu não gosto de movimentar. É muito desgastante. Então é conhecer quem é o cara. Isso é um ponto. Incorporar é fácil. Vocês têm que conhecer o CPF e qual que é a especialidade do cara. É para amanhã? Não é para amanhã. Construção é a vida toda, como eu estou contando para vocês, mas o mais rápido possível. Eu incorporo o seu Zé Pilintra, gente. Zé Pilintra, Tranca-Rua e Maria Padilha, se você balançar uma árvore, cai 3. É normal, é da estrutura cultural da egrégora brasileira. E vários outros Exus. Tem Exus que você quase não vai ouvir falar, Exu Formiga, Exu Laúga, são raros. Esse cara vem, sei o caminho dele e fala, pô, esse aí já tá com quase o currículo inteiro. Falta a gente conversar muito com o cara, mas você já sabe. Agora, a maioria detalhe, tá certo? E tem muito médium, acontece isso, é muito comum, não é proposital, mas eu tô vendo um vídeo e eu comecei a ouvir falar, vou inventar um Exu. Seu Exu lâmpada de LED, para não chamar ninguém que exista. E eu comecei a ouvir falar do seu Exu lâmpada e ele falou várias coisas. Eu falei, nossa, que legal, nossa, que sensacional. Nossa, mas ele faz isso, ele atua nisso. Nossa, eu também acredito nisso. Nossa, muito legal, aquele vídeo toca você. Próxima dia de Exu, começa a tocar para Exu. Quem que você acha que incorporou? Seu Exu lâmpada. Por quê? Você vibrou no campo do cara. Você ficou o tempo todo vibrando ali. Você sentiu sintonia. Significa que é seu Exu? Não é. Rito coletivo existe em Umbanda. É raro as casas que fazem. Mas eu posso fazer um dia aqui que a gente vai fazer rito coletivo a Dona Maria Quitéria. Pego todos os iniciais aqui, já tem pombagira, já tem tudo certo. Se a gente cantar para a Maria Quitéria, balançar, todo mundo vai incorporar a Maria Quitéria. Eu chamei a falange dela para ele. Significa que é um Exu que vai trabalhar? Não. Significa que é um Exu que vai trabalhar? Não. Mas eu posso fazer esse rito para trazer a força da mulher. Muitos pais de santos não fazem. Por quê? Porque ele quer ter exclusividade. O espírito é dele, ele comprou e é só dele. Eu sou muito contra isso. Eu posso fazer um rito coletivo de todo mundo tranca a rua. Vai baixar a tranca a rua para todo mundo. E a força primordial da falange a gente vai sentir. Entendeu? Mas quem trabalha comigo, específico aí, tá certo, gente? Então, vamos conhecer o CPF que trabalha comigo. Esses caras, eles têm uma afinidade. Falando de Exu, falando de pombagira, mas cabocla, baiano, preto velho. Vamos conhecer quem são os caras. Para ser mais um, para repetir o que os outros fazem, não é. Nosso curso levou a gente até aqui. Até aí tá claro para todo mundo, vocês lembram bem disso? Segundo, tudo que a gente pensa, tudo que a gente movimenta, tudo que a gente faz, reverbera e acontece. Então, o meu campo mediúnico responde à maioria dos meus pensamentos.
Então eu sou responsável pela qualidade de vida que eu tenho hoje. Eu não vou pôr a culpa nos outros. Eu não vou pôr a culpa no vizinho, eu não vou pôr a culpa em Exu. Tudo que eu penso reverbera no meu campo. Para resumir esse tópico, foram algumas aulas que eu falei sobre isso. Se você pegar alguém, bruxão velho, o cara tá com 70 anos, aonde ele põe a mão, magia canta, funciona. Ele benze alguém, a vida da pessoa melhora. Ele faz um trabalho de cura, a pessoa cura. Vai falar, não, ele é conhecedor dos segredos ancestrais e ele quando movimenta é repetição, não é nada disso. Tudo que você fizer em magia é igual na academia. Quanto mais eu faço, mais eu tenho a força. Eu não preciso fazer magia de forma rebuscada. Eu fiz uma firmeza de Exu sentado aqui e só a única coisa que eu rezei efusivamente para vocês verem foi o milho. O resto eu determinei com a minha mente ali. Só que a repetição daquele ato é o que tem força. E isso é para tudo na vida, não só para coisa. Não é intensidade. Eu fazer uma magia com muita intensidade, ela vai ter intensidade, depois ela perde força. Eu fazer repetidamente, ela tem consistência. Dei o exemplo da academia, vou falar para vocês um exemplo clássico. Tem um vídeo, o Michael Jordan, ele fez um desafio com os próprios companheiros de equipe da NBA, que ele acertava 50 cestas consecutivas antes de entrar na quadra. E obviamente ele acerta 50 cestas. E não só ali na entrada do garrafão. Quem conhece basquete, ele ia para a linha de 3, ele voltava e ele acertou 50 cestas consecutivas. E quando perguntaram a ele por que ele fazia isso, ele falou, porque desde que eu entrei no basquete profissional, todos os dias, podia ser domingo, podia estar viajando onde foi, eu procurava uma quadra e treinava pelo menos 500 arremessos. Desses 500 eu errava 450. Até que eu fui me aprimorando. A consistência de fazer algo é o que te torna bom. Não é a intensidade. Não é a forma como você se sente muito bom naquilo. É o que eu faço repetidamente. Te torna... Quem dirige sabe o que eu estou falando. Quando você começou a dirigir, você era um zero à esquerda. Hoje a Yasmin, por exemplo, a Yasmin dirige muito bem. Eu sei. Não sabe. E é algo que você cria com a repetição, você vai se tornando bom. Então tudo que a gente fala sobre magia, sobre incorporação de orixá, sobre a maneira como eu lido quando eu entro na tronqueira para rezar, é a repetição que me faz ficar bom. É a disciplina. Quando eu tenho disciplina em algo, eu me torno um especialista naquilo. Não é aqueles caras que têm 52 cursos. Magia do fogo cruzada, magia das 7 velas, magia das 7 velas do fundo da catacumba. Você vai se tornar alguém com muita informação, mas com movimentação você tem pouca. Entendeu? A experiência ganha intensidade. Certo, gente? Então, esse é o segundo tópico. A gente falou sobre várias coisas aqui na aula, mas o recado que eu quero deixar para a finalização do curso é vocês criarem independência de sacerdotes e de qualquer magista, de qualquer mais velho na Umbanda, de se cuidar. Entendeu? A Anne, eu não posso falar isso porque ela entrou no meio, né? Mais ou menos. Não, quando eu abrir o módulo 1 de novo, você vem desde o começo. Hoje, eu vou passar para vocês, a partir de agora, 2 exercícios, que são exercícios que a gente vai fazer sem a necessidade de ter elementos. E são 2 exercícios que você vai fazer, que você vai ter que fazer todo dia, porque as duas maneiras de fazer, você vai ter que fazer todo dia, que é dormir e tomar banho. Eu espero que todo mundo tome banho. E dormir, eu tenho certeza que em algum momento, sim. Então, o primeiro, eu sou iniciado no Xaxu, eu aprendi isso durante a minha iniciação, e eu uso muito na minha vida, eu já usei muito mais, foi bom conversar disso hoje, que eu vou retomar, faz muita diferença para mim, eu uso com o Orixá Exu. Pai, eu preciso usar com o Orixá Exu? Não, mas eu uso com o Orixá Exu, porque ele sempre é esse Orixá de movimento. Mas eu sou filha de Iemanjá, posso usar com Iemanjá? Mas eu quero usar com a cigana, pode usar. Não é quem você chama, é o que você vai fazer.
Então eu deitei na cama, tô dormindo, tá tudo certo. Tchau. Falei que você dirige bem, não me decepciona, tá bom? Tchau, gente. Vai com Deus. Aí eu tô indo deitar na minha cama, eu tô indo dormir. Eu vou largar o celular uns 5 minutos antes, eu não vou deixar o celular cair na minha cara pra poder largar ele. Quem nunca tem telefone vai com sono na cara. Eu não vou fazer isso, eu vou parar antes. Então lembra que eu falei que vocês vão entrar em preceito. Esses 7 dias eu quero que vocês façam isso. Para um minuto antes. Ah, eu tô deitado, tô quase dormindo, não tem problema. Vai fazer. Eu vou agradecer tudo o que aconteceu nesse dia. Eu vou rememorar os pontos principais que aconteceram nesse dia. E vou agradecer. Saúde, eu vou agradecer. Físico. Eu vou agradecer e vou chamar, no meu caso, eu vou chamar o Orixá Exu e falar muito obrigado. Tive inteligência, tive saúde, tive sagacidade. Ah, hoje aconteceu, puta, a aula foi legal pra caramba. Eu vi um feedback que um aluno me mandou no particular que, puta, isso é muito bom, muito obrigado, meu pai Exu. Mas eu vou planejar o meu próximo dia junto com ele. Amanhã eu tenho pra fazer isso. Isso é muito importante para mim, espero que vocês estejam comigo. Boa noite, Exu. Vocês viram como é rápido? Precisa de oração, é a repetição que vai fazer vocês ficarem bons nisso. Eu dormi. O que eu tenho que me lembrar? A primeira coisa que eu acordei não é pegar o celular e olhar as notificações do Instagram, do WhatsApp. Não é isso. A primeira coisa que eu vou abrir o olho e vou fazer é dar bom dia a quem eu consagrei no dia anterior. Eu gosto de que a minha primeira palavra, ainda que não seja verbalizada, senão eu acordo quem está dormindo junto comigo, mas o meu primeiro pensamento, não um pensamento direcionado, não o que me vem de forma espontânea, tem um nome, isso não me fugiu agora, mas o pensamento que eu direcionei a um bom dia a Exu. Então eu dou um bom dia e na minha cabeça em voz alta. Mas eu já dou aquele bom dia na potência. Bom dia, Exu! Começou o dia. Meu pai, isso vai comigo. Lembra de todos os planos que a gente fez? Eu vou começar agora. A gente vai começar a movimentação agora. A gente vai para o mundo. E eu vou tal cliente, eu vou fazer tal coisa, eu estou esperando tal telefonema, eu preciso de tal resposta. Você já tem essa agenda no seu dia. Você já se programa, você já sabe o que você vai ter no seu dia. Você só vai colocar aí junto. Você está anotando? Ah, bom. Eu pensei que você estava conversando com alguém no meio da minha aula e eu me senti tristíssimo. Eu falei, eu sou um cara muito interessante. E essa chamada de colocar ele no seu dia a dia é impressionante. Na hora que você faz isso, levanta da cama. Na última turma que eu expliquei isso daí, o feedback que eu tive de algumas pessoas foi que as pessoas ficavam sonolentas até tipo 10 da manhã. E aquilo ali dá uma injeção de ânimo, dá mesmo. Você está ativando as forças da natureza para dentro de você. E Exu é movimento. Então você já acorda na disposição. Você que acorda meio dormindo, claro, adolescente é clássico, você vai acordar, já está na onde foi, parece que toma energético. Quem tem costume de tomar banho de manhã, a gente vai para a segunda magia, mas até aqui vocês entenderam. Então, eu agradeço. Chegou à noite, lembra que eu chamei ele para fazer tudo comigo? Aí, na noite aqui, eu já vou ter um feedback muito mais claro dos momentos que eu percebo a atuação dessa força comigo. E aí eu agradeço tudo de novo. Aí, antes de dormir, eu planejo de novo. Eu acordo chamando a força e repasso a agenda com ele. Tem gente que fala assim, pai, eu passei a minha agenda do outro dia com o Exu, só que eu fui dormir e parece que eu trabalhei a noite inteira. É muito comum que o seu subconsciente fique trabalhando os seus últimos pensamentos. Não é o seu espírito, não é o seu ori que vai se libertar do corpo. O seu subconsciente fica trabalhando aquilo, foi os seus últimos pensamentos. Por isso que não é legal ficar pensando em desgraça na hora de dormir, não é muito legal ficar pensando em dívida na hora de dormir, porque aquilo vai ficar reproduzindo. O seu cérebro vai estar se reprogramando, é um hardware. Não é um software, o software é você, é um hardware, ele vai ficar se reprogramando a noite inteira. Então, eu não quero fazer a minha agenda com o Exu à noite, eu quero fazer de manhã cedo. Tudo bem. Mas eu quero te agradecer, de pedir uma boa noite de sono, que ele te leve. Pai, vem me buscar para eu sair do corpo, me leva para conhecer mais, me leva para estudar. Eu pedia muito para levar para estudar. Aí era muito louco, não sei se era eu que criava, não, acredito que não, é verdade. Eu sonhava com sala de aula, sonhava com
ponto de força da natureza onde eu estava. Conseguia lembrar de tudo? Não, mas era muito legal. Ela vinha cheia de vivacidade, assim. Então, pede. Naquele momento você vai sair do corpo, para onde você vai, o que você está precisando aprender, quem que você quer se desvencilhar, quem que você quer trazer para perto. É esse momento que você pedir, mas chama, eu chamo de Xuxa. Considera, e acho muito legal se todos fizessem assim. Eu não quero fazer diferente. Faz diferente, mas informa depois num dia que a gente pegar o resultado. Vou pedir para vocês por 7 dias, tá tudo certo? Eu sei que até a próxima vou cobrar vocês. Não é difícil de fazer, é difícil de fazer? Legal. A outra magia, na hora do banho. Eu vou começar a tomar meu banho, pelo menos o banho para mim é um momento de reflexão. A Eliane fica brava comigo porque eu reflito muito. 40 minutos. Pois é. Esse contato com a água morna, quente, para mim é o meu momento. Assim. Cada um tem o seu jeito de resetar a mente. Né? O meu é esse momento com a água. Assim. Tanto que a gente foi para Manaus e lá não tem chuveiro elétrico, quase não tem. Você pode ir num hotel caro, assim, né? Não tem, porque é um calor do cacete. Eu senti uma falta absurda. Assim. Porque na água fria eu não consigo relaxar. Botar o calor que for água fria, eu te acordo. E eu quero concessão. Então, nesse momento que você entrar na água, você pode fazer tanto depois do seu banho já higiênico normal ou antes. Você vai fechar o olho por alguns minutos e você vai imaginar a água batendo em você. Esse é o entrego para o show. A água batendo em você e um calmo preto, como se você tivesse andado no barro o dia inteiro, saindo do seu corpo, assim, saindo e escorrendo para o ralo. Um calmo preto. Você vai passando a mão assim, vai sentindo sair, vai vendo a água vai limpando, de cima até o pé. Na hora que a água, no seu mental, na hora que a água está correndo clarinha, respira fundo, agradece e acabou. Isso é uma limpeza energética, feita com água corrente. Isso é muito simples de fazer, não é? Vocês vão ver a diferença. Magia. Então, essas duas coisas a gente vai fazer até a próxima aula. Tá certo? É difícil? Não. Prega para o chão, mas uma hora deu para limpar. Muitas vezes você está viajando, você está, sei lá, na casa dormindo na casa do namorado, não sei o que, você não está legal, você não vai fazer um banho diário. Não tem como você fazer um banho diário. Você está, sei lá, fui para uma Maragogi, eu dou pousada. Você tem alecrim no banho na sua cozinha? Não dá. Não precisa de tudo. A mesma coisa eu posso fazer em água do mar, gente. Posso fazer em água de cachoeira, posso fazer em água de rio. Mas eu tenho que imaginar que eu estou lameado e essa lama está saindo de mim. Isso é uma limpeza. Nos 7 dias a gente vai fazer isso. Tá certo? Porém, nesses 7 dias eu vou colocar no grupo as ervas que a gente vai tomar banho. E aí eu vou passar o pulo do gato para vocês. Eu preciso fazer o banho todos os dias? Não, eu não preciso fazer o banho todos os dias. Mas eu posso fazer pelo menos 2 vezes, vai, no meio do caminho e deixar armazenado e rezado. Vamos fazer um banho direitinho. Falei em aula sobre fazer banho com vocês? Eu vou passar o vídeo vai ficar bem claro como que é a estrutura de fazer o banho, também é magística. Então nesses 7 dias a gente vai tomar banho. Qual o horário de tomar esse banho? O horário que você toma banho é normal. Preferencial, antes de dormir. Não tomo banho antes de dormir, é bom de manhã. Toma de manhã. O importante é fazer. Tá bom? Então o preparo, se você quiser fazer todo dia, faz todo dia. Eu vou fazer 2 vezes, pelo menos 2 vezes, você vai repetir esse banho, não vai fazer para a semana inteira, não, para a gente pegar o hábito de fazer o banho, tá bom? Procurem em primeiro lugar uma caneca que vocês possam abrir mão dela. Então, uma vez que você vier em caneca, as canecas de alumínio elas absorvem um pouco do que está sendo fervido nela, né? Assim como ela solta alumínio, ela também absorve. E toda a erva tem uma tinturazinha. A caneca vai ficar um pouco mais escura e é difícil tirar pra caramba. Então, pega aquela canequinha velhinha, aquela que o cabo tá com o epox já, sabe? Mas consagra a caneca. Como que eu consagro a caneca? A partir de agora, essa caneca é destinada a fazer banho. Que você seja como um útero da grande mãe. Transforme os elementos que eu vou colocar aqui dentro.
você deu uma definição naquela caneca. Fala as palavras que vier, mas a função daquela caneca a partir de agora é transformação, é alquimia. Vocês sabem a definição de alquimia? Definição de alquimia é o que eu misturo elementos com o meu espírito, com a minha alma. Tudo que é magia é alquímico. O combustível da magia é uma parte de mim. Então tudo é alquímico. Por isso que lá na antiguidade, quando falavam que descobriram a forma como se faz ouro, eram os alquimistas. Na verdade eles eram magos. O ouro que eles falavam ali eram poções que eles faziam, rezadas por 21 dias, 31 dias, e entregavam, e o povo vinha atrás da receita para fazer ouro. Eles estavam fazendo macumba das boas, né? Bem rezada. Então eu vou lá fazer o banho. Estou com a caneca já na mão, preparei a minha caneca, vou colher a água, já vou conversando com a água. Gente, tudo que eu vou fazer, eu tenho que dar determinação. A água é elemento plástico, certo? Ele absorve muito rápido o que tem lá, muito volátil, ela recebe muito rápido as energias que estão ali. Então eu vou pegar a água na torneira e eu vou falar, eu espero de você que você receba e conduza todas as energias que eu vou colocar aqui dentro. Que ao tocar meu corpo você consiga atingir todos os espaços do meu corpo. E que você absorva bem os elementos que eu vou colocar aqui. Tá certo? Vou começar a colocar os elementos. Elemento que vocês vão usar, manjericão. De preferência, fresco. Não é difícil de arrumar. Se você for um sacolão da vida aí, é muito comum ter manjericão porque é usado na comida. Vocês vão encontrar. Hortelã, também encontra manjericão fresco. Fácil. Se não achar, pode ser seco, pode ser seco. Vai funcionar igual? Vai funcionar igual. A diferença é no cheiro. E cheiro faz diferença na magia, gente. Quando a gente está tomando banho. E alecrim. Então vamos lá. Manjericão, hortelã e alecrim. De preferência tudo. E os três você encontra em maço. Um maço dá para você fazer os 7 dias. Certo? Mas sejam generosos com vocês, né? Então, eu comprei um maço, vou fazer banho, a Priscila, a Jennifer que vai fazer. Precisa a Milena fazer o dela? Não, você pode fazer, né? Se ela estiver junto, melhor ainda, mas ela vai consagrar o dela na hora de tomar. As coisas que ela vai precisar. Então eu vou pegar o manjericão na mão. O que eu estou esperando nisso do manjericão? Estou esperando potência, abertura, equilíbrio. Manjericão também acalma, então eu peço um pouco de calma, mas eu peço essa potência solar, de frescor, de novidade. Eu quero estar renovado, eu quero estar com a minha espiritualidade, o meu corpo focado na minha espiritualidade renovada. O manjericão ele vai fazer isso para você, certo? Então eu vou pedir para o manjericão, vou pegar ele na mão, na hora que eu não uso o talinho da planta, tá, gente? Então eu recolho aqui as folhas na mão e faço. Eu posso quinar é macerar, pode. Enquanto você está dando determinação, você já pode dar uma macerada nele ali e jogar ele dentro da água, tá certo? Joguei ele na água. Essa água já pode estar com o fogo ligado ou não. Eu já faço com o fogo ligado porque eu dou uma adiantada no processo ali. Se vocês quiserem fazer, esse banho é quente. Tem banho que é macerado frio, tá, gente? Esse banho é quente. Hortelã, potência. Hortelã é uma erva ligada muito a Xangu. Potência, liderança, domínio próprio, certo? Vou pedir frescor também, para que minha mente esteja fresca para absorver tudo que vai chegar. Mas, principalmente, vou pedir domínio, liderança própria, reinado, certo? Posso macerar antes para dentro da água. Alecrim. Alecrim é uma erva de equilíbrio muito grande, é uma erva de abertura espiritual também muito grande, mas é também uma erva muito associada à nossa ancestralidade. De que maneira? A gente cultua a ancestralidade o tempo todo. Então eu vou pedir também essas 3 coisas para ela. Vou pedir equilíbrio, vou pedir abertura, vou pedir potência e vou pedir comunicação com a minha ancestralidade. Não é aqui. Certo? Coloquei os elementos na água. Vou deixar a água ferver. Uma colherzinha de pau, não use metal. Uma colherzinha de pau de bambu, que vocês tiverem aqui.
não tem problema, não absorve, tá? Mexo um pouquinho, enquanto eu estou mexendo, eu vou falar o que eu espero desse banho. Eu preciso de frescor, eu estou precisando de criatividade, eu estou precisando de dinheiro, mas ali é mediunidade, eu preciso da minha mediunidade aberta na próxima semana. Tá certo? A água atingiu um ponto de fervura. Eu vou deixar 1 minutinho mais, 2 no máximo. Eu vou desligar, eu vou pegar um prato na cozinha e vou cobrir. Por quê? Porque aquele vapor que está caindo, subindo, é aquela água destilada. Então ela tem todos os elementos da erva ali, destilada. Separou no fundo ali da caneca, acabou ficando os resíduos das ervas e até da própria água que vem alguns resíduos, e aquela água que aquele vapor está saindo, talvez seja a essência mais pura ali. Então quando eu coloco um prato em cima, o vapor bate no prato e ele... Nossa, condensa. Nossa, aula de ciências da 4ª série, né? Ele condensa e pinga de volta para dentro do banho. Então eu não perco essa parte dos elementos. Fiz uma quantidade de banho grande lá, fui bem generoso nas ervas. Eu vou tirar um pouquinho no potinho que eu vou usar, não tanto assim, né? E vou guardar o resto. E aí eu misturo com água do chuveiro. Entendeu? Banho, cabeça, tudo. Quando eu estiver preparando o banho, velinha do lado. Vela acesa, consagrando para quem que eu vou entregar. Como a gente vai fazer a aula aqui na casa, a gente pega a vela para Xangô e para Oxum, dos donos da casa. Porque é aqui que vocês vão fazer a manifestação mediúnica, a gente entrega para eles, para que eles cuidem. Então, a mesma vela, Xangô e Oxum, uma vela só. Pode ser branca? Pode ser branca, pode ser marrom, pode ser amarela, de Oxum, tá bom? Coloca a ponta no telefone. Esse é o momento de bruxo, você está fazendo bruxaria. Você vai fazer para todo mundo. Um exemplo, o Rogério vai fazer para a gente o banho. Vai estar lá aquela quantidade. Na hora que a Jenny for tomar o banho, na hora que a menina for tomar o banho, ela vai consagrar com essas mesmas funções. Porque é para mim aquele momento. Tomo o meu banho de higiene normal, terminei o meu banho, jogo na cabeça. Eu aconselho a fazer agachado, posição de cócoras. Por quê? Porque dessa forma o líquido atinge todas as partes do corpo. A gente tem vários chakras no corpo e quando a gente está nessa posição a gente consegue atingir o chakra básico, certo? É muito difícil no banho você atingir o chakra básico. O chakra básico ele fica localizado entre o órgão genital e o ânus, mais ou menos ali naquela posição. Quando eu estou agachado, essa água escorre por ali, atinge melhor. Os outros aí atinge também? Atinge também. Posso tomar de pé? Posso tomar de pé. Posso agachar depois, jogar um pouquinho? Pode. O importante é você sentir no corpo todo. Ainda bem que a gente está numa semana que não está tão frio, porque o que eu peço? O banho escorreu, vocês vão dar um tempinho. Não vamos já sair se enxugando na toalha, deixa a água escorrer, deixa absorver. Olho fechado, sentindo a absorção, fazendo magia mental, imaginando seu campo mediúnico. Aliás, não preciso nem falar, né? Eu vou abrir meu campo mediúnico para começar a preparar o banho. Ah, mas meu banho já está pronto, na hora que for tomar o banho, eu vou abrir meu campo mediúnico. Aí, tomo o banho no corpo mediúnico aberto ali, do olho fechado, eu vou sentindo aquilo tudo absorver, dá um tempo, depois eu vou me secar. Quando está muito calor, para vocês terem ideia, eu fico sem me secar, tipo piscina mesmo, sabe? Eu deixo secar quando eu estou precisando legal. Eu deixo secar. Tem que ser todos os dias. Quando for preparar o banho, tem que estar a vela, tem que estar tudo. Ou aí não. Pode coar. Pode coar. O que eu faço com as ervas sobrar? Põe numa planta minha. Entendeu? Porque ali não é algo que. Ali te doou energia, mas ainda tem o elemento da planta, ainda pode precisar, põe numa planta que sobrar. Posso jogar fora? Não tem como, pode jogar fora, não tem problema. Não. Vou guardar o banho, tá certo? Pulo do gato. Se vocês não tiverem, eu vou pegar para vocês. Eu tenho, vou dar um para todo mundo. Depois do banho pronto, mesmo no primeiro dia antes de tomar, eu vou armazenar ele ali, né? Então, 3 sementinhas de girassol. Não vou ferver a semente de girassol, vai ficar ali. Semente de girassol ligada na mediunidade.
Então eu vou chamar, eu vou falar que eu me volte para a luz. O girassol, ele se volta para a luz e na escuridão ele se fecha. Então que eu me volte sempre para buscar essa luzinha, que eu sempre esteja iluminado. 3 sementinhas depois do banho pronto, ainda está quente lá, eu jogo lá dentro. Então, no seu caso, não precisa pôr 9, 3 mesmo. Tudo. Tá, isso é do banho. Legal, gente? Como que eu armazeno esse banho? Pode colocar na geladeira, pode colocar num pote, mas tem que estar tampado. Posso deixar até uma caneca com as ervas dentro, não tem problema nenhum. 3 dias não estraga banho. Passou disso, já fica um cheirinho meio diferente, começa a fermentar. Tá? Mas eu cubro. Eu não quero tampar. Se você tampar hermeticamente, a fermentação é mais rápida. Então tampa de um prato, alguma coisa que ainda seja um pano, alguma coisa que tenha circulação de ar ainda, tá bom? Esses 3 dias. E aí eu retiro um pouco e completo com água de chuveiro. Vocês têm dúvida? Todo mundo aqui já fez banho de erva, né, gente? Espero. Então, não tem muito. Mas assim, é diferente essa forma que eu vou pedir para vocês. Vocês vão fazer magia. Eu vou tirar esse momento para fazer magia. Vou abrir meu canto, vou colocar minha musiquinha, eu vou cantar, vou acender a minha vela, vou direcionar a minha vela. Se imagina já no exercício aqui, enquanto a gente estiver fazendo. Enquanto vai ser bom, porque eu vou abrir dia, eu vou cantar por Orixá, eu vou cantar normal. Tá bom, gente? Então, 3 coisinhas aí. Entrar em preceito. O que eu não posso no preceito dos 7 dias? Pode tudo. Viu? O Pai de Santo é bonzinho. Em preceitos que a gente vai lidar mais intensamente, e aí fica assim, a gente pode restringir sexo, carne, algumas coisinhas. Nesse daí não tem restrição de nada disso. Tá bom? Quando são ritos mais aprofundados, aí a gente pede mesmo e aí tem que restringir mesmo. Tá bom? O que eu não quero nessa semana que eu espero de vocês é desequilíbrio. Estou pedindo muito. Comecei a perceber que estou ficando muito irritado, eu vou dar um berro. Vou lembrar que eu estou numa semana que eu estou me cuidando. Vou dar esse berro dentro da minha mente. Vou fechar o olho e fazer assim. Essa semana eu já sei. Oi? Não posso berrar sozinha? Tipo na cabeceira, assim? Pode, mas não é o ideal. Eu não quero desequilíbrio. Você viu que o mais difícil, tudo que você pediu até agora. Eu que sexo aí de casa, nem por mim. Ninguém falou nada. Pô, não posso reclamar. Eu pedi pra Alexa, dá pra mim. Alexa deu um grito estridente. Mas assim, o ideal é o que eu estou pedindo. Repara, vocês pediram para as ervas equilíbrio, domínio, autocontrole. Quem se domina não grita. Quem se domina não é retiro. Quem se domina começa a reclamar e para. Falando, não tem que reclamar, tá tudo bem. Eu tenho dinheiro, eu tenho comida, eu tenho saúde, não tenho que estar reclamando. Então são 7 dias que vocês vão se policiar. E esse realmente é o mais difícil. A gente brincou aqui, mas é o mais difícil de todos esses. Eu tenho que lembrar que eu estou no trabalho que vai fazer a diferença para mim. Lembra que eu falei que vocês vão receber diplominha aqui? Diplominha não é papel. Para saber se vocês vão sair bruxo. Então pronto, não, esse curso que a gente deu, modéstia à parte, tem cara que passou algum tempo aí dentro do Casa Urbana e não recebeu a informação. Teve que colar no Pai de Santo, no Pai de Santo, ficar lá encostado para aprender e ir acumulando ao longo dos anos, porque ele não reúne essas ferramentas. Alguns é porque realmente não tem intenção, outros é pela estrutura de manipulação e poder. Quando eu falo estrutura de manipulação e poder, quando eu estou falando dos outros Pai de Santo, eu estou falando que eles são ruins, péssimos, não é isso, gente. Primeiro que é empírico, ele aprendeu a ser assim no Pai de Santo dele. Ou com os mais velhos dele. Segundo, que essa estrutura de domínio, de dominação, de manipulação, ela é necessária se o Pai de Santo sobrevive disso. Vocês entendem? É minha profissão. Se eu passo muito segredo, você não precisa mais de mim. Meu boleto cheio.
Qual que é a diferença? Eu não preciso de vocês, eu preciso de vocês. Tem um aluguel para pagar aquele cara, tem um monte de coisa, mas eu não sobrevivo do dinheiro do terreiro. Só mas depois eu fechar o terreiro, eu tenho a minha profissão, tenho as minhas coisas e eu vou seguir triste, mas eu vou seguir. Então, essa é a diferença. Então, eu dou libertação. Quanto mais o sacerdote fornece estruturas para os filhos, e isso é uma coisa que demora para entender, mais você aproxima eles de você. E é uma aproximação que eu não crio dependência. Eu estou com o pai sempre que eu quero. Eu estou com eles porque tem uma troca justa, tem uma troca legal. Eu estou porque eu confio, eu estou porque eu começo a ver quem está caminhando e começo a passar funções. Me descarrega e faz a pessoa ganhar acordo. Me descarrega não no sentido energético, estou falando. Eu deixo de ficar sobrecarregado fazendo tudo e tenho meus mais velhos fazendo as coisas. E para mim é ótimo. E para o terreiro é ótimo, para a pessoa é bom para todo mundo. Então, o intuito quando eu comecei a falar, não, eu vou dar aula de mediunidade, é não criar ninguém dependente. Significa que vocês já podem fazer tudo? Não é verdade, né, gente? Não é isso que eu estou dizendo. Vocês já podem se cuidar mediunicamente. Não cheguei legal da rua, não estou legal. Eu ensinei vocês a entrar no hospital, a entrar em cemitério, a entrar no velório, pegar um ônibus lotado, me preparar para ter uma conversa séria com alguém. Ainda que eu não tenha falado isso para vocês, verbalizar, mas vocês estão prontos para isso. Coloca o seu campo mediúnico vibrando na conversa séria que você vai ter. Eu posso abrir, fechar e direcionar. Lembra que vocês colocam, eu vou ter uma conversa muito séria, eu tenho que estar com uma dicção muito boa e eu tenho que ter muita clareza no que eu vou falar. Eu posso preparar um pouco esse discurso na minha cabeça, mas direcionar meu campo mediúnico para essa conversa. Coloco ele lá já onde vai acontecer. Eu já vejo o local, já vejo a pessoa e coloco ele lá. Eu tenho uma mestra, ela me tem, ela virada no satanás, no capeta, assim, chama mestra Jandinha. Quando essa mulher chega é uma explosão. Ela mesmo fala, então eu falo, quem? Quem engana? Em letras maiúsculas, aqueles que você escreve com 5A no final. Assim. Então, quando ela chega, é uma alegria, uma festa, parece que ganhou na loteria. Assim. E ela vê elogio para todo mundo, ela abraça todo mundo, ela brinca com todo mundo. Quando eu tenho uma conversa que eu preciso de muita política, eu peço para ela ir na frente, põe meu campo mediúnico e ela vai lá e descobre todos os argumentos que ele vai usar contra mim. Quando eu chego lá, eu tô dono da situação, porque a mulher era foda. Ela ganhou dinheiro como quem não, muito bonita. E quando ela foi envelhecendo, que ela tinha na hora dela, ela ficou especialista em negociação, que era na beira do cais. Então ela sabia todo o produto que chegava, e quem queria comprar e quem queria vender. Ela continuou ganhando muito dinheiro até morrer. Só fazendo isso. E cuidando das meninas que chegavam, ainda, né, cuidando do cabaré dela, das coisas dela. Mas ela sabia tudo o que acontecia. Se informava e estava pronta. E tinha uma lábia muito forte. Tem, né? Alguém já viu ela aqui? Você já viu, né? Não é uma coisa? Sim. É até um pouquinho de medo, porque é um dos espíritos que eu não controlo, não tem filtro na fala. E eu já me fez passar algumas vontade de enfiar a cabeça num buraco, assim, na fala. Então, a gente pode também fazer magia com relação a isso. Tudo isso vocês ganharam força e aprenderam, certo? Então, para os meus filhos, agora direto. Meus alunos também. Pai, não tô legal hoje, tô precisando de ajuda. Não tem problema nenhum, pode me mandar mensagem. A gente vai conversar, eu vou ver as ferramentas, não sei o quê. Significa que com esses elementos que eu dei para vocês não podem me chamar, não podem me pedir? Pode pedir, então, pode chamar. Eu respondo rápido, eu mando mensagem para mensagem. 3 e 12 horas. Estou respondendo já. 3 e 12 dias. Não, eu respondo no mesmo dia. Agora eu já diminuí. Ele está melhorando agora. Quando meu chefe está no Brasil é foda. E ele está aí. O vídeo vazando no YouTube, eu sendo perdido. Eu demoro um pouco mais para responder mesmo. Mas assim, tá, eu respondo no mesmo dia. Então, assim, estou dando independência para vocês, mas não é para ninguém fazer loucura, mas é para ter a potência de fazer isso acontecer. Legal?
Que exercício que a gente vai fazer hoje? A gente vai começar a se aproximar de guia-chefe. Quem é guia-chefe? Alguém se arrisca? Fala você. Não? Fala. Você fala, eu vou ficar quieto hoje. Você fala? Fala. Eu não sei se eu sei certo, mas eu acho que eu sei. É um guia que a gente trabalha, mas ele não tá sempre dando as caras, vamos dizer assim. Ele tá cuidando. Não, pode ser o contrário, inclusive. Pode ser o que mais aparece. É o que você te fala mais fácil de incorporar, né? Que tá com a gente há várias encarnações. Seu guia-chefe é o cara que sabe mais de você do que você. E ele quem vai ajudar também no desenvolvimento do médium. Não é que ele vai ajudar. Vamos falar de guia-chefe para vocês entenderem. Seu Ori, lembra que foi de Ori? Quando eu estou falando do corpo, meu Ori expandindo e tal. Esse cara ele tem esse conhecimento pleno do meu Ori. Então eu estou encarnado, eu estou na minha roupa de mergulho aqui, eu estou com a minha comunicação reduzida, está rodando meu cérebro. Esse cara ele me conhece profundamente. Não é uma questão que ele vai te ajudar. Nenhum espírito vai incorporar ou se aproximar de você sem a autorização dele. É com ele que você deu a mão e fechou o contrato, falou. Então, é como se fosse um mais próximo, sim? É o cara que vai cuidar direto. Quem assinou é o seu RT, quem trabalha no hospital sabe o que é. Antes de nascer. Antes de nascer. RT é o responsável técnico. É a assinatura dele que está lá. Então já era. Qualquer um que baixar para querer questionar qualquer coisa mediúnica sua, ele vai falar, então, o plano nosso é esse aqui, ó. Dá uma olhada. Tá fazendo? Não tá fazendo porra nenhuma. Esse era o plano. Esse é o plano. O plano é esse. Eu não desisto porque pra mim a encarnação passa muito rápido, eu vou ficar aqui, mas estamos aí. Estamos firmes. E vai ver o pop. É pop, né? É o pop, o procedimento operacional padrão. É esse. Ele corre o pop assim, tem 3 tiques no pop, de 25 tem 3. Eu espero que não, vocês não aconteça isso, mas que o checklist de vocês batam bonitinho, dá pra bater 100%, não. Mas quem já viu numa gíria alguma coisa assim, um guia chegar para um médico e falar, os seus espíritos estão com muito orgulho de você. Não está fazendo nada demais, só o que você mesmo se comprometeu. E já é tão difícil. Então esse cara, ele ajuda a planejar e ele ajuda a cumprir o que foi combinado com você. Ele não é necessariamente o cara que você vai falar, eu quero muito ganhar, sei lá, me bateu uma loucura, eu vi uma viagem para Maragogi, eu falo, quero morar lá. Se não tiver no seu plano, não é o cara que você vai pedir, porque para ele não vai surtir efeito nenhum. Ele tem um combinado com você, pede para outros guias, pede para o seu irmão, porque você não vai abalar essas estruturas aí, ele vai cumprir o plano na risca. Mas ele é o cara que te ama. Como quem tem filho acha que ele tem amor pelo filho, não sabe o que é uma monogamia, é muito superior, assim, muito. Quem acha que dá um braço para algum filho não sabe o que é a força que um guia pode fazer por quem ele está cuidando, em especial um guia-chefe. Então esse cara, é ele quem fez todo o planejamento, ele que conhece você, é ele quem vai permitir quem é a galera que aproxima perto de você ou não. Permitir como? Na incorporação dentro do trabalho mediúnico. Se você andar por aí fazendo um monte de amiguinhos espirituais duvidosos, em vez de eu fazer o meu rolezinho de boa na Silvio Romero e ir pra casa, eu vou pra Baixo Augusto e fico até 5 da manhã, ele não vai se meter. Mas lá no Baixo Augusto eu vou conhecer gente muito divertida, mas nem sempre o caráter dos melhores, né? Tem uma galerinha, vai ser divertido? Vai. Todo mundo que tá lá é legal? Não é. A gente sabe, a gente vai porque a gente gosta, não é? Não, a gente não, porque eu não vou lá anos e anos. Mas quando a gente era mais novo, de vez em quando a gente dava o seu rolê, porque é divertido, porque nem... Mas não vai falar que você não vai pagar o preço de estar num lugar lá. Você paga o preço, e o preço é o seu ectoplasma, você é a galinha do orgulhado. E a companhia espiritual que vem pra você. Fui na rave. Ah, mas eu não tomei balinha. 25 cervejas eu tomei só. Você acha que quem foi pra casa de mão dada com você, o seu guia-chefe? Deixa eu fazer os palpites. Vai uma galera que tá comendo da galinha do
me dar que é você. Eles estão aí usufruindo dessa parada. E aí não vai falar, puta, acordei meio ruim, espiritual, não fiz nada demais. Porra! Mas e se for lá de boa, sem fazer essas coisas assim? Social. Eu não tô proibindo ninguém de ir ou de não ir. Não para beber. Não tô falando de ir ou não ir. Cada lugar que você vai, você tem uma troca energética. Ah, mas eu fechei meu campo. Não importa, galera. Você tá lá. E é legal, se você for se divertir, não tô falando pra ninguém. Eu gosto de ir no samba, às vezes a gente vai, né? Eu gosto de ir no flashback lá com meus amigos, bebo cerveja, a gente faz festa junina. Só tem meus guias lá, claro que não. Óbvio que não. Mas aí é o preço que você paga. Só que eles não vão vir pra casa. Dão uma segurada onde tiver lá. Ou às vezes até vai. Mas não é comum. Mas depois de um tempo você vai criando casca. Mas o que eu tô querendo ensinar a vocês eu já sei que eu vou pra esse lugar. Todo mundo vai. Vai voltar, vai. No outro dia você sabe se levantar de novo. Pronto. Vai deixar de curtir por causa disso? Não. Vai deixar de ir? Não. A tendência é que vocês não façam nenhuma loucura até para a saúde física e mental de vocês. Mas se quiser fazer também, ok. Só que sabe que você está pagando preço. É instantâneo, não é daqui a um mês. Não. Daqui a um mês você vai ter a degeneração do corpo físico, se você fizer sempre. Mas a resposta é instantânea do que está acontecendo. Quem nunca chegou num rolê e falou, puta que bosta, vim de carona, agora vou embora que jeito. Aí nessa hora você respira fundo e fecha o campo e fala, bora. Sabe a expressão, tô no inferno, dá um abraço no capeta, bora. Amanhã eu tomo um banho bom e me levanto. Já era, mano. Entendeu? Cada lugar tem a sua paga pra estar. Uma vez eu fui só pra não esquecer. Por favor, não me fala nada muito comprometido. Não. Eu fui numa balada e essa balada eu sempre fui e tudo bem, mas nesse dia específico era um dia que não era pra mim estar lá. Não sei por qual motivo. Quando eu olhava para as pessoas, eu não tinha usado nada. Ainda. Nesse dia eu olhava para... Depois de você ver tudo isso, você ainda usou. Não, antes. Eu olhava para as pessoas e eu via a energia delas. E não era legal. A energia das pessoas. Eu via tipo caveira, eu via um monte de coisa. Eu falei, mano, que loucura é essa? Eu quero ir pra casa. Eu fiquei morrendo de medo na balada. Morrendo de medo. Foi a única das poucas vezes que eu vi as coisas. Porque eu não vejo. Eu não tenho dor de ver. Esse dia eu fiquei bem assustado. No fundo. Mas assim, a gente vive na rua, a gente vive no mundo, então você vai viver, vai curtir, mas usa da intuição, né? Sim. Você já tem ferramenta para isso. Uma vez foi o último rolê que eu fui. Foi a última vez que eu A puxei mesma a cara regra dele. dele, por favor. Não, mas eu sou sincera. Calma. Foi o último dia que eu fiquei. Não precisa ser sincero. Só que aí eu não consegui mais encostar um copo de bebida na boca, porque eu passava mal, tipo, não dava. E aí depois eu comecei o tratamento, aí depois eu entendi o porquê daquilo. E rola, gente, rola mesmo assim. E não é só isso não, pessoas que têm tendência a comer muito, tá? Estou falando aqui só de balada, de rolê assim. A pessoa entra num rodízio japonês e pensa que vai acabar o mundo. Sai passando mal. Tá parecendo um puto evangélico, só revelação. Só revelação, você vê que bate na pessoa. Vai respirar a fundo. Se você, tudo que é desequilíbrio, por que desequilíbrio? Porque não sou só eu que estou participando desse momento. Tem mais gente outro comigo. E ok. É você saber que você está alimentando uma galera junto. E daí? Vambora. Todo desequilíbrio carrega uma porta aberta. Toda porta aberta pode ser que alguém entre ou não. Na maioria das vezes entra. Espiritualmente, vocês carregadinho de ectoplasma. Espírito precisando para ter a experiência carnal de novo, ter essa sensação carnal, nem que for por alguns segundos. Eles estão esperando a brecha e alguns lugares são clássicos para isso ficar aberto. E ok, vai viver a sua vida inteira. Já pensou se morresse vou dar um exemplo, o Tiesto, o DJ, morria. Ele está nos maiores festivais de música eletrônica, ele não é o que acontece. Então ele tem a proteção dele, ele vai criando a casca dele, ele vai criando. Você já viu a vida do Alok?
Ele só trabalha embalado. Vocês já viram o que esse cara faz de caridade e o jeito que ele é com a família dele? Então, não é porque eu tô lá que eu vou me fuder. Mas você sabe que está lá, tem uma pagazinha, tem. Vocês criam estruturas de defesa com o tempo também. E cada um tem a estrutura de defesa que precisa. Eu, como pai de santo, vou ter uma estrutura de defesa que precisa, porque eu estou cuidando de muita gente. Meu filho mais velho vai ter uma também. O psicólogo que está lidando com dores, com coisas muito intensas, vai ter a estrutura de defesa dele. O Rogério que vai lidar com um cliente chato, vai ter a estrutura de defesa dele. Agora, imagine a estrutura de defesa num presidente do Brasil. Ele está apanhando e tomando demanda energética mental 24 horas intensa, de vários lugares diferentes. Quando não, as magias mesmo mandada por gente que sabe fazer mesmo. Os caras morrem. Com exceção do Tancredo Neves. Com exceção do quê? O Tancredo Neves, que é um presidente que morreu sem assumir. É uma piada de vez. Ele foi o primeiro presidente democrático, não era militar, ia ser democrático da democracia, ele era civil, e ele não chegou a assumir, ele morreu no hospital antes. Mas assim, esses caras, o Bolsonaro, mas todos eles, sem exceção, qualquer político, qualquer pessoa de destaque, já se tem assim, as meninas que têm OnlyFans, as meninas que estão na internet mostrando as tetas o tempo todo ou o corpo o tempo todo, elas estão tomando energia o tempo todo, morreram. Tem uns que passam mal, aí depois você vê elas contando, era uma fase ruim da minha vida, era. Mas cria casca e cria defesa, e tá tudo certo. Como é que lida um promotor público? Ele não é nem quem está prendendo, é quem está condenando, ele é quem está condenando, é quem está enfiando o dedo e falando em voz alta para todo mundo ouvir a merda que você fez. Tipo um juiz, assim? O juiz é quem julga, o promotor é quem acusa. O promotor é quem põe o dedo na cara do bandido e fala, você fez sim. Não adianta você falar que não, eu tô aqui. O promotor público, ele é não sei o termo jurídico que é isso para isso, mas ele é o representante do povo avisando que aquele cara fez esses crimes e ele está falando na frente do juiz e do júri, quando tem júri, falando, os crimes que ele cometeu foi esse, agora julgue. Mas ele é o cara que põe o dedo na cara do bandido. E ele vai falar com o Marcola. Ele é o primeiro a morrer, o juiz que condenou não dá nada. Não, mas assim, esse cara tem uma estrutura de defesa que ele precisa. Cada um vai ter a estrutura de defesa que precisa. E ele vai ter a vida em paz. É importante você estar no seu lugar fazendo o seu melhor, seja estar defesa. Macumbeiros, é importante estar no seu lugar fazendo o seu melhor e também saber se defender. Dar ferramenta. Minha firmezinha de chuta em dia, meu assentamento está em dia. Quando eu era filho de santo, meu Exu-Orixá, eu cortava, dava um fortalecimento a cada 6 meses. Com o pai de santo o prazo baixou, é menos tempo. Depois de um tempo, vai equilibrando, se eles não têm assentamento, eu posso voltar para 6 meses, posso voltar para 1 ano. Mas tudo depende da hora e do que está acontecendo, entendeu? Estou com uma pessoa muito doente, vou cortar, aí vai levantando, e aí vai diminuindo, entendeu? Então tudo é você saber usar, você tem que ter consciência do que você está fazendo, você não tem que evitar de viver, entendeu? É isso. Certo, gente? Então, estamos finalizando, a última aula é prática, digamos que vocês estavam na autoescola só tendo, vocês estavam no simulador, um pouquinho, né? Saindo, agora é hora. Certo? Então, quem que é, que eu dei uma viajada aqui na explicação, quem que é o meu guia-chefe? É o cara que toma conta de tudo. Na minha visão, a gente tem quem toma conta geral. No meu caso, eu sou o Mata Verde, dono da casa, o guri, toma conta de tudo. Realmente, sou o Mata Verde, talvez não seja dos espíritos que eu mais converso o dia inteiro. Igual foi a Graça, foi você que falou que não vem muito. Mas de jeito de caboclo, ele está aqui, ele vem cuidar da casa dele, vem cuidar dos filhos dele, vem cuidar de mim. Tal. E você vai ter na esquerda também alguém que toma a frente e cuida. Não é guia-chefe. Pode ser que o guia-chefe de alguém seja de esquerda, mas é raro pra caramba. Geralmente são estruturas mais equilibradas, assim, não que o Exu seja desequilibrado, mas ele é potência, ele é muita potência. Ele é o dedo na tomada. Né? Legal? Então, não existe regra.
Quem caga a regra é os outros. Estou falando que não é comum, pode ter. Desculpa, é uma dúvida. Você falou que não necessariamente pode dar um guia de esquerda. A maioria das vezes não é, mas não é possível. Tá bom? Mas sempre na sua esquerda vai ter alguém que toma a frente e cuida. E assim, na direita. Na direita, guia-chefe vai cuidar da porra toda. Tudo. E na esquerda tem alguém que toma a frente para tomar conta dessas questões mais densas. Tá certo? Em alguns é Pombadilha, alguns é Exu. Eu tenho uma filha que é de Pombadilha, ela toma conta de tudo. Que é um espírito já raro de baixar, mas assim, malandro. Eu na minha esquerda eu tenho o seu Tranca-Ruas, que cuida de tudo, que cuida da casa, cuida de mim, de tudo no geral. Mas se falar quem que é o Relações Públicas da parada, quem tá dando satisfação pro outro é uma ligada. Entendeu? São estruturas diferentes, mas eles vão tomando os seus lugares assim, com o tempo, sabe? Você vai conhecendo eles, mas guia-chefe é o cara que, mano, é preciso eu conhecer, Quando eu participei da iniciação, né, de algumas pessoas, quando tem aquela questão no final que pergunta quem é o... É o guia-chefe de esquerda. Ah, entendi. Aquilo é uma ritualística. Ela estava falando que é o seguinte, quando a gente tem isso, a gente vai ter aqui em novembro, vocês estão todos convidados. Os filhos da casa estão intimados, os alunos estão convidados. Quando passa por vários dias, né, vários dias, então, quando acaba tudo, que é quando o orixá sai do salão, apresentando o travesti, que é muito intenso, o que aconteceu a cura, a abertura de cura de manhã, a abertura de cura te abre com Bemba, magicamente a gente abre um campo e coloca algumas coisas ali que é a iniciação mesmo, é você viver como um só com o orixá. Quando termina tudo isso, que todo mundo extasiado, cansado, mas com aquela sensação de êxtase, quando a gente vai devolver o filho para o mundo, a gente chama o guia de esquerda para ele ficar pertinho tomando conta. Que a gente está entregando um recém-nascido para o mundo aberto, com o campo espiritual aberto e cheio de energia nova que tem que ficar absorvendo. Aquilo é como se eu pegasse uma planta e desse uma hiperadubada. Vai ficar consumindo por um tempo. Então eu chamo a esquerda e aí tem um rito que eu pergunto em voz alta quem é o guia-chefe de esquerda. E aí ele fala, sou eu. Ah, mas não é o mesmo então? Como assim? Porque eu tenho o meu... Não, eu tenho o meu guia-chefe. Não é o mesmo. Ah, tá. Na esquerda é um. É o que eu falei, é raro ser o guia de esquerda. A gente confirma com ele quando ele fala, sou eu. Ah, o senhor? Então, segura que o B.O. é seu. E aí a gente pergunta vamos supor, eu falo, quantos dias o senhor quer de resguardo pro seu filho? E aí sai da boca do médico e ele fica quieto. 30, 60, ele vai ficar quieto. O que o cara falar vai cumprir. Eu tive sorte, algumas vezes ele falou 7, eu falei, ufa. Em geral era 7, mas de vez em quando tomava umas outras de pedir mais tempo. E aí é o cara que manda na esquerda, mas o guia-chefe é quem toma conta da estrutura No todo. toda. Aí, essa é uma casa de caboclo. É muito comum quem se aproxima aos guia-chefes serem caboclo. Não é regra, certo? Não estou induzindo vocês a nada. Quem vier, veio. Quem você sentiu. Eu vou contar pontos que chamam a maioria das linhas e vocês deixam fluir. Tá certo? A aula de hoje foi mais, a gente mais reuniu, mas eu passei exercícios aí que são importantes. Esses exercícios são básicos, não precisam de alimento. O exercício de conversar antes de dormir com o Orixá Exu. E eu acordar, eu entregar o meu primeiro bom dia e pegar essa movimentação toda, o banho, que eu vou imaginar saindo, firmeza de Exu é da aula anterior, mas façam também. Vocês têm a lista dos elementos? Tem? Senão eu coloco, mas do banho eu vou colocar. Hoje ainda eu coloco, com certeza. Vamos para o exercício? Vocês têm dúvida? Certeza? O que acontece depois? Isso aí é legal falar, você não desmotiva vocês, tá? Acabou, beleza. Vai para casa e já. Não. Módulo 2. Aí a gente entra
chás. Aí a gente entra em movimentação com os guias mesmo, certo? Vou falar bastante sobre chá, vou falar bastante sobre... A gente vai falar sobre assentamento, sobre o que é o assentamento, para que serve, mas principalmente sobre chás, sobre o culto ao orixá mesmo, a movimentação. Que aí a gente sai da estrutura, aí a gente passa a conhecer sobre a religião e como ela pode. Tá certo? Então o módulo 2 é para quem quer se aprofundar mesmo na estrutura de terreno. Tá certo? E levar para o mundo, né? Levar para a vida, não só aqui em casa. Bora?